Livia Andrade, fotografa naturalistica 34enne, originaria di Minas, aveva trascorso 7 settimane tra le montagne remote di Rolvaling, nel regione dell'Annapurna, nella provincia di Bagmati, in Nepal. 2 anni dopo aver perso il marito in um incidente, ela se era gettata no trabalho com uma determinação quase feroz, tentando preencher, naquelas paisagens extremas, o vazio que a acompanhava por dentro. Conhecia aquelas estradas traiçoeiras como poucos. Dirigia sozinha por terrenos impossíveis dia após dia. Numa tarde de outubro, estacionou o seu Toyota Jeep num platô a mais de 4.300 metros, pronta para capturar o pôr do sol que dourava as cristas rosadas dos picos. 2 horas mais tarde, quando o crepúsculo já atingia tudo de azul e ela voltava para o carro, um som, quase um gemido, cortou o silêncio. Lívia se abaixou, curiosa, e espiou sob o Jeep, entre a roda traseira e o eixo, preso como se o próprio destino o tivesse colocado ali, estava um filhote de leopardo das neves, não maior que um gato doméstico. A pelagem cinza prateada, belíssima mesmo suja de poeira e sangue, reluzia à luz tênue. Os olhos azul gelo cravaram-se nos dela com uma intensidade que lhe gelou o peito. As patinhas estavam em carne viva, fendidas e ensanguentadas, o sangue seco misturado à terra. Ele arfava, exausto, tremendo, mas não tentava fugir. Apenas a fitava com aqueles olhos impossíveis. E Lívia entendeu, com aquela certeza muda que às vezes se tem diante de um pedido silencioso. O filhote não a encontrara por acaso, ele a procurara. Se acrediti nei legami straordinari che possono nascere tra gli esseri umani e le anime selvatiche del nostro pianeta, considera di sostenere cronache a 4 zampe. Ogni abbonamento ci permette di condividere nuove storie emozionanti e rafforza una comunità che crede che l'amore non conosca specie. Il tuo aiuto ci permette di portare queste narrazioni potenti nel mondo. Com os anos de campo, Lívia sabia que filhotes de leopardo das neves jamais se aproximam de pessoas. São fantasmas das alturas, raros, esquivos. Ver um já era sorte, encontrá-lo debaixo do carro, pura insanidade. Movendo-se devagar, falou em português com o tom suave que aprendera a usar com animais feridos. O pequeno não rosnou, não se encolheu, não fugiu. Apenas observava, atento, inquieto, como se esperasse que ela compreendesse algo essencial. Com muito cuidado e um cobertor, Lívia conseguiu soltá-lo. Só então viu o verdadeiro estrago. As patas estavam destruídas de tanto correr por terreno áspero. O filhote estava desidratado, língua seca, mas os olhos não traziam o desespero de um animal perdido. Havia intenção ali. Colocou-o dentro do Jeep e lhe deu água. Ele bebeu com avidez. Lívia limpou as patinhas como pôde. O pequeno se contorcia de dor, mas não tentava escapar, e isso a desarmou por completo. Aquele ser selvagem, que deveria morrer de medo dela, estava confiando. Enquanto trabalhava, notou algo estranho. O filhote não tirava os olhos da montanha atrás dela, fixo num ponto invisível. Emitiu um som, não um miado assustado, mas um chamado urgente, quase uma mensagem. Lívia acompanhou o olhar. Nada além de pedra e neve. Ainda assim, uma ideia improvável começou a se formar. E se ele não estivesse perdido? E se tivesse vindo me buscar? Naquela noite, dentro da barraca aquecida, o pequeno enrolado em cobertores, Lívia tentou entender. Leopardos das neves percorrem territórios de até 200 quilômetros quadrados. As mães ensinam os filhotes a observar humanos apenas por cautela. Então, ela se lembrou de algo ocorrido 3 dias antes. Encontraram um bezerro de iaque preso na neve após uma pequena avalanche. A mãe berrava a metros de distância. Lívia cavara durante horas com uma pá dobrável, até libertar o filhote, que correu trôpego para a mãe.
Aquele alívio. Mas e se alguém estivesse assistindo? Leopardos das neves caçam filhotes de iaque. Uma fêmea com seu pequeno podia muito bem ter observado tudo e visto algo fora do comum. Um humano salvando uma mãe e seu bebê. Pela idade, 4, 5 meses, o filhote ainda dependia inteiramente da mãe. Sozinho, não sobreviveria. Se estava ali, exausto, era porque a mãe não podia vir. Lívia observou o pequeno dormindo, o tórax subindo e descendo devagar. Murmurou quase sem voz. Sua mãe está em perigo, não é? Os olhos dele se abriram na escuridão, e nela havia algo que não devia ser possível: compreensão. No amanhecer, Lívia tomou uma decisão que poderia custar-lhe a vida, ou a carreira. Confiar no filhote. Deu-lhe um pouco de carne seca de iaque, guardada para emergências, e o colocou suavemente do lado de fora da barraca. Ele olhou para ela, depois para a montanha, e começou a caminhar. Mancava, mas seguia firme. A cada poucos passos, parava e verificava se ela vinha. Lívia pegou a mochila de emergência, cordas, material de escalada, sinalizadores, kit veterinário, água, e o acompanhou. A jornada foi brutal. O pequeno avançava por lugares onde nenhum carro chegaria, sempre subindo, gargantas estreitas, riachos congelados, lajes cortantes que faziam as mãos arder mesmo sob as luvas. Lívia, treinada mas vencida pela altitude, lutava para manter o ritmo. O filhote, apesar das feridas, parecia conhecer cada pedra, cada fenda. Parava com frequência, não apenas para descansar, mas para ter certeza de que ela não ficara para trás. Em certos trechos, quando ela escorregava ou hesitava diante de um obstáculo especialmente perigoso, ele vocalizava. Não era um chamado aleatório, era comunicação. Aos poucos, ela decifrou o código. Um som curto queria dizer, vem. Um mais longo, cuidado. Aquele filhote selvagem a guiava com uma paciência que nenhum animal tão jovem deveria ter. Il Sole era ormai alto, crudele aquela altitudine. Nonostante l'aria cortante, Lívia sudava sotto gli strati térmicos, i polmoni bruxavam no ar rarefeito e as pernas tremiam de esgotamento. Mas o filhote não diminuía o passo, e ela tampouco. Comprometera-se com aquela travessia no mesmo instante em que decidira confiar naquelas pupilas azul gelo. Depois de 6 horas de uma subida árdua, chegaram a um vale estreito, encaixado entre 2 muralhas de rocha colossais. As paredes se erguiam como guardiãs antigas, lançando sombras pesadas mesmo sob a luz intensa da montanha. De repente, o filhote parou. O corpinho ficou rígido e então soltou um grito. Não era som que Lívia já tivesse ouvido sair de um felino. Agudo, quebrado, desesperado, o clamor cru de um bebê chamando pela mãe. E, vindo de algum ponto próximo, uma resposta ecoou. O chamado de uma leoparda das neves adulta, grave, poderoso, mas fraco, perigosamente fraco. O coração de Lívia se apertou numa mistura de esperança e terror. Tinham conseguido encontrá-la, mas chegariam a tempo? Ela correu atrás do filhote, que agora ignorava completamente as patas feridas na ânsia de alcançar a mãe, saltando entre pedras, guiado pelos próprios gritos e pelas respostas enfraquecidas da fêmea. Até que Lívia viu uma fenda vertical na rocha, estreitando-se à medida que descia no escuro. A fenda. O pequeno foi direto à beira, emitindo vocalizações frenéticas. Lívia se aproximou com cautela e olhou para baixo. A cerca de 4 metros da superfície, aprisionada no funil de pedra, estava a mãe. Faltou-lhe o ar. A leoparda continuava magnífica, apesar da armadilha. Pelagem cinza prateada, salpicada de rosetas, corpo esculpido para o ambiente mais hostil da terra. Mas estava presa de lado, os ombros largos demais para o espaço estreito.
As patas da frente arranhavam a rocha lisa em tentativas inúteis de se apoiar. Quando os olhos dourados da fêmea encontraram os de Lívia, o momento pareceu suspender o tempo. Em aquele olhar, ela leu tudo: fúria selvagem, instinto predatório, o medo ancestral dos humanos, e sob todas essas camadas, algo que fez seu coração martelar: reconhecimento. A leoparda sabia quem ela era, a humana que salvara a vaca Yaqui e o bezerro dias antes. E naquela pergunta muda, profunda como a rocha ao redor, havia uma certeza. Você veio porque o meu filhote te trouxe, não foi? O filhote corria em círculos na borda da fenda, chorando sem parar. A mãe respondia com sons que rasgavam Lívia por dentro, a linguagem dos leopardos, feita de desespero e amor. A fêmea estendeu uma pata enorme, tentando tocar o filhote, mas faltavam metros. A distância era impossível, o vínculo absoluto. Lívia avaliou a situação com a frieza que anos de campo haviam gravado nela. A leoparda estava fraca. 3 dias sem alimento, no frio e altitude, já cobravam seu preço. Ainda assim, continuava sendo um predador de topo de 50 quilos, com presas capazes de esmagar ossos e garras que abrem carne como papel. Se Lívia descesse e a fêmea a percebesse como ameaça, a morte seria instantânea. Se não descesse, a leoparda morreria devagar, e o filhote logo depois. Ela escolheu. Começou a retirar o equipamento de escalada, dispondo tudo sobre a pedra com método. O filhote a observava com uma atenção quase humana, como se acompanhasse cada gesto e a incentivasse em silêncio. Lívia revisou cada peça 2 vezes. A corda, 60 metros de cairnmantle própria para resgate. A cadeirinha, as fitas de ancoragem para improvisar um arreio, mosquetões e polias para criar vantagem mecânica. Encontrou 2 grandes rochas incrustadas no paredão e montou ali os pontos de ancoragem, dando várias voltas para reforçar. Testou tudo com o peso do corpo, puxando, saltando, até ter certeza de que suportariam a massa daquela felina. Só então se prendeu ao sistema e se aproximou da borda. A mãe não tirava os olhos dela. Lívia encheu os pulmões com o ar rarefeito e iniciou a descida na escuridão. A fenda a engoliu. As paredes se estreitavam, pedra gelada cheirando a mineral e gelo antigo. O facho do headlamp ricocheteava no espaço apertado, produzindo sombras que se moviam a cada gesto mínimo. A cada metro, o frio penetrava sob suas camadas térmicas. Abaixo, a respiração da leoparda ecoava mais forte, um som ritmado, entrecortado por rosnados profundos que vibravam na rocha. Lívia obrigou-se a respirar devagar e a mover-se com precisão. Mão, pé. Depois, a outra mão. O outro pé. Metódica, controlada. Não pense no predador, não pense no vão, só continue descendo. A uns 3 metros do topo, enfim viu a situação com clareza. A pata dianteira direita da fêmea estava dobrada em um ângulo ruim, presa contra uma pequena saliência. A esquerda mostrava sulcos ensanguentados de tanto raspar a pedra lisa. A pelagem espessa de inverno estava empapada de lama e saliva, sinais de tentativas inúteis de se limpar. O que mais alarmou Lívia foram as costelas aparecendo sob o pelo. 3 dias sem comer haviam desencadeado a fome brutal de um animal que precisa de energia para manter a própria temperatura naquele clima. Lívia travou o jumar, fixou-se melhor à corda e parou a 2 metros da fêmea. Sentia os olhos da leoparda acompanhando cada movimento. Percebia a tensão contida naquele corpo feito de mola comprimida. Com gestos amplos, lentos, para não provocar reação, Lívia abriu a mochila. Retirou um pedaço de carne seca de iaque. No espaço fechado da fenda, o cheiro tomou tudo imediatamente. As narinas da leoparda se dilataram. Os olhos dourados se fixaram no alimento com uma fome que atropelava qualquer prudência. Lívia lançou um pedaço. A fêmea o agarrou no ar,
com reflexos surpreendentes para alguém tão debilitado, engolindo sem mastigar. Lívia lançou outro, e mais um. 5 ao todo, desaparecendo tão rápido quanto ela conseguia jogar. A ogni pezzo de carne, Lívia notava um cambiamento minúsculo, quase invisível, na postura da leoparda. A borda agressiva se desfazia, centímetro por centímetro. A fome, ainda que saciada por instantes, rearranjava todo o cálculo de risco. A fêmea permanecia alerta, tensa, mas já não via Lívia como presa, nem exatamente como inimiga. Estava reconsiderando. Agora vinha a parte que realmente podia custar-lhe a vida: descer até a zona de ataque, o círculo onde presas e garras poderiam alcançá-la num único bote, para vestir o arreio que preparara. Significava aproximar-se o bastante para tocar aquela predadora selvagem, sentir seu hálito quente, estar perto o suficiente para morrer se a frágil confiança se quebrasse. Lívia tirou as fitas de ancoragem da mochila e as ergueu devagar, deixando que a leoparda visse cada movimento. Falou sem parar, num fio contínuo de palavras, em português e em inglês. Isso vai te ajudar. Preciso passar isso por você. Seu filhote me trouxe até aqui. Ele confia em mim. Por favor, confie também. Por favor, não me machuque. As frases eram tanto para acalmar a leoparda, quanto para manter o próprio coração sob controle. Desceu mais meio metro. Agora estava tão perto que conseguia contar os bigodes que brotavam do focinho da fêmea, ver o tremor rápido em sua garganta, distinguir cada roseta desenhada no pelo magnífico. O cheiro do almíscar selvagem misturava-se ao metal do sangue seco nas patas feridas, tudo atravessado pelo odor agudo do medo. A leoparda a estudava com concentração absoluta, pupilas abrindo e fechando enquanto avaliava aquela humana intrusa em seu cárcere de pedra. Lívia estendeu o arreio com extrema lentidão. A fita balançou no espaço estreito entre as duas, acompanhando a respiração dela. O olhar da leoparda seguiu o movimento com a precisão de um predador prestes a atacar. Os músculos se armaram. Por um segundo eterno, Lívia teve certeza de que aquele seria o fim. Um bote, um rasgo de garras, e tudo acabaria ali. Mas então, a fêmea fez algo que Lívia carregaria para sempre. Inclinou a cabeça 1 milímetro, quase nada, e ainda assim foi permissão, aceitação. Um ato de confiança vindo de uma criatura que tinha todos os motivos para negar. A mão de Lívia tremeu ao deslizar o laço por cima da cabeça da leoparda. As orelhas colaram ao crânio, sinal claro de estresse. Os lábios retraíram, revelando presas fortes o bastante para partir ossos. Mas ela permaneceu imóvel. Não atacou. Lívia passou as fitas ao redor do pescoço grosso e sob as patas dianteiras, sempre falando baixo. Sua voz era o único som além da respiração das duas e do choro distante do filhote, lá em cima, como se sentisse o peso daquele momento. O arreio precisava ficar justo o suficiente para sustentar o corpo sem comprimir a respiração. Com dedos endurecidos pelo frio e pela adrenalina, Lívia ajustou tudo. Teve de alcançar o outro lado da leoparda para prender a última ponta da fita. E por um instante suspenso, seu rosto ficou a centímetros do ombro poderoso da fêmea. Tão perto, sentiu o calor inesperado daquele corpo no gelo. Ouviu um rumor profundo, talvez um rosnado baixo, talvez outra coisa, e percebeu o quão simples seria para aquela mandíbula esmagar seu crânio. Mas a leoparda permaneceu ali, imóvel. Cada fibra tremia do esforço de conter o instinto que berrava para atacar, lutar, sobreviver. E mesmo assim, ela ficou. E Lívia entendeu, naquele instante claustrofóbico da fenda, que não era apenas fome ou confusão que guiava aquele animal. Era escolha. Em um nível que ultrapassava espécies, a leoparda compreendia que aquela humana que descera à escuridão
não vinha como inimiga. Era a mesma que o filhote vira salvar outra mãe dias antes. E contra toda a lógica evolutiva, ela escolhia confiar. Lívia fechou o arreio com um mosquetão e recuou imediatamente, subindo rápido para dar espaço à fêmea processar o que acabara de acontecer. Só a uns 3 metros do topo permitiu-se expirar, finalmente. O corpo inteiro tremia. A descarga de adrenalina foi tão violenta que ela chegou a sentir náusea. Tinha arreado uma leoparda das neves selvagem e continuava viva. A fêmea moveu-se dentro das fitas, testando o ajuste, e o coração de Lívia parou por um instante. Receio de que entrasse em pânico, mas a leoparda apenas se acomodou, emitindo um som que podia ser rendição ou alívio. Lívia ergueu a voz para a boca da fenda. Vou prender a corda de tração agora, quase lá, quase. Mesmo que ninguém pudesse ouvi-la, falar ajudava a domar o próprio pulso martelante. Fixou a corda principal ao arreio com um mosquetão de resgate, certificado para mais de 1 tonelada. Conferiu a união. Conferiu de novo. Então, iniciou a subida de volta à superfície. Emergir na luz foi como renascer. O sol pareceu forte demais depois da escuridão da fenda. Os olhos de Lívia arderam e as pernas quase cederam quando ela se puxou para fora. O filhote correu até ela, roçando nas canelas, olhando dela para a abertura com um desespero mudo. Ela vem? Você salvou a minha mãe? Ela vai voltar? Não havia tempo para consolo. Era preciso agir enquanto a fêmea permanecia calma, enquanto o arreio resistia, enquanto ainda restava chance de que aquele plano improvável funcionasse. Lívia correu até o ponto onde montara o sistema de polias e passou a corda pelo conjunto de vantagem mecânica. Na teoria, era simples. Com as polias, ela podia multiplicar a própria força. Na prática, eram 50 quilos de predadora selvagem a 4 metros de profundidade, e que, a qualquer momento, podia decidir que subir por uma corda era mais aterrorizante do que continuar presa. Lívia firmou os pés contra a rocha, procurando um ponto sólido onde ancorar toda a força que ainda lhe restava. Agarrou a corda de tração com as 2 mãos e puxou. A linha esticou imediatamente. Ela sentiu o peso inteiro da leoparda percorrer o sistema. Ouviu as ancoragens protestarem. A polia soltar um gemido metálico. Puxou de novo, deixando o próprio corpo tombar para trás. As botas deslizaram nas pedrinhas soltas. Nada se moveu. A fêmea permanecia como peso morto, talvez paralisada de medo, talvez sem entender o que estava acontecendo. Mudou de posição. Apoiou-se contra um grande bloco de pedra e puxou outra vez, com tudo o que tinha. Desta vez, algo cedeu. Alguns centímetros apenas. A corda deslizou pela polia com um ruído que cortou o ar. Lívia deu tudo, e mais do que tinha. Os músculos ardiam, os ombros pareciam se separar das articulações, e mesmo com as luvas grossas, ela sentia a fibra áspera cortando as palmas. Mas parar era impossível. Se parasse, o sistema poderia recuar, a fêmea poderia descer de novo, e aquela frágil confiança, construída com esforço quase sobrenatural, talvez se desfizesse para sempre. Ela puxou até o suor correr pelo rosto, apesar do frio cortante. Puxou até a visão oscilar e o ar rarefeito da região do Annapurna entrar aos trancos nos pulmões. Puxou até acreditar que o coração explodiria. Da fenda veio um som que ela nunca tinha ouvido. A leoparda vocalizava algo entre um rosnado e um lamento, medo, confusão e, quem sabe, dor. Enquanto o arreio a erguia num movimento estranho para músculos que jamais aprenderam a confiar em nada além da própria força. Era o som de um espírito selvagem sendo arrancado da sua prisão, suspenso entre rocha e céu por uma corda incompreensível, confiando, contra toda a natureza, numa humana. Lívia quis gritar palavras de calma. Vai ficar tudo bem, você está quase livre, seu filhote está te esperando.
mas não tinha fôlego para nada além de puxar. O mundo reduziu-se ao fogo nos músculos, à aspereza da corda, ao ranger ritmado das ancoragens. Nada mais existia. Nem o filhote chorando desesperado na borda, nem os picos colossais de Holvalin ao redor, nem o próprio cansaço devastador. Só o movimento, só a corda, só o impulso visceral de devolver aquela mãe ao filho. Então, como um milagre, a cabeça da leoparda surgiu na abertura. Os olhos dourados, choque, terror, incredulidade, encontraram os de Lívia por um instante que pareceu congelar o ar gelado entre elas. As patas dianteiras tatearam freneticamente e, pela primeira vez em 3 dias, encontraram uma superfície onde se apoiar. Mas o corpo não acompanhava. Os ombros potentes ficaram presos. A maior parte da fêmea continuava no escuro. Faltava força, faltava centímetros, faltava tudo, e Lívia precisava puxar mais. Ela amarrou a corda temporariamente para manter a posição e correu até a borda da fenda. Olhou para baixo, para a leoparda meio emergida. Vamos, você consegue. Falta tão pouco. Empurra com as patas de trás, isso. Empurra. Os olhos dourados se fixaram nos dela. E naquele ponto de encontro passou algo mudo, essencial. Um acordo silencioso entre 2 criaturas lutando por vida e por amor. Lá embaixo, as patas traseiras, ainda presas no estreito, buscaram qualquer saliência. Lívia voltou correndo para a corda, desatou o nó de retenção e puxou com um grito que rasgou sua garganta e ecoou pelos paredões do vale. Um grito feito de medo, força e recusa absoluta em falhar com aquela mãe que ousara confiar nela. A polia gemeu sob o esforço. A ancoragem rangeu como se estivesse prestes a ceder. E, de repente, a leoparda subiu, impulsionada tanto pelo tranco de Lívia quanto pelo último esforço da própria fêmea. O enorme corpo caiu para fora da fenda num turbilhão de terra e cascalhos. Por um instante, tudo ficou imóvel. O mundo pareceu prender a respiração. A leoparda permaneceu de lado, o peito arfando, as costelas inflando como foles, olhos fechados, completamente imóvel, exceto pelo ritmo descompassado da vida retornando. Lívia ficou paralisada, a corda ainda nas mãos doloridas, sem saber se a fêmea estava ferida, atônita ou prestes a atacar agora que estava livre. O silêncio pesou, denso, terrível. E então, o feitiço se quebrou. O filhote, que tinha permanecido rígido, incapaz de se mover desde que a mãe surgira, finalmente explodiu em movimento. Correu num grito que era pura alegria, puro alívio, e se atirou contra o corpo da mãe com força suficiente para arrancar dela um sobressalto. O impacto pareceu acender algo dentro da adulta. Os olhos dela se abriram, a cabeça ergueu. Ela viu o filho. O som que saiu de sua garganta, Lívia sabia, ali, que jamais esqueceria. Não era rugido, não era rosnado. Era algo mais antigo, mais profundo. Reconhecimento, alívio, amor transformado em voz por um ser que acreditara que nunca mais encontraria o próprio filhote. A mãe puxou o pequeno contra si com uma das patas enormes, esmagando-o gentilmente contra o peito, e começou a lambê-lo com uma urgência frenética. A língua áspera correu pelo rosto, pelas orelhas, por todo o corpo dele, como se precisasse confirmar, pelo sabor, pelo cheiro, pelo toque, que ele era real, que estava ali, inteiro, vivo. O filhote emitia sons que Lívia nunca ouvira, lamentos finos, agudos, carregados de 3 dias de medo, de dor, de corrida sobre patas feridas para buscar ajuda. Ele se enfiou no pelo da mãe, tremendo como se tivesse soluços, se leopardos pudessem chorar. As patinhas amassavam o peito dela, os olhos fechados com força. Ele estava em casa, estava seguro. A mãe estava viva e o segurava. E isso, naquele instante, era tudo o que importava no mundo.
Lívia recuou lentamente, os próprios olhos ardendo. Não tentou se aproximar. Deu espaço. Deu àquela reunião o respeito silencioso que merecia. Caminhou com passos trôpegos até o local onde seu equipamento estava espalhado sobre a pedra. Sentou-se pesadamente, incapaz de permanecer em pé por um segundo sequer. O corpo inteiro tremia. A queda abrupta da adrenalina a atingira como um golpe. Olhou para as mãos, as luvas, poídas, as palmas, manchadas de sangue, onde a corda abrira pele e tecido. Ela mal registrara a dor na hora. Só existia a urgência de conseguir. Ergueu o olhar para os dois leopardos, a uns 50 metros dali, mãe e filho, reconectados, um amontoado de pelo prateado, calor e vida. As lágrimas voltaram com força, de cansaço, de alívio e de algo maior, mais profundo, impossível de traduzir em palavras. Ela havia descido aquela fenda, sabendo que podia morrer. Aproximara-se de um predador de topo preso na rocha, consciente de que um único gesto errado significaria o fim. E ainda assim, descera. Porque um filhote selvagem, com olhos de gelo, correra cerca de 24 quilômetros sobre patas em carne viva para encontrá-la. Porque esse filhote, com uma inteligência que ultrapassava puro instinto, confiou que aquela humana, a mesma que salvara a vaca Yaqui e seu bezerro, salvaria também sua mãe. E contra todas as probabilidades, contra milhões de anos de evolução, dizendo que suas espécies deveriam se temer, funcionou. A confiança foi dada, foi honrada e foi retribuída. Uma família estava inteira de novo. Lívia permaneceu ali, entre neve e rocha, permitindo-se sentir a grandiosidade do que acontecera. Não era apenas uma vida salva, era o impossível revelando-se diante dela. Uma criatura selvagem, escolhendo confiança em vez de medo. Uma mãe se tornando vulnerável diante de uma humana, porque o próprio filho lhe mostrara que aquela pessoa, especificamente, não era a ameaça. Era um presente que Lívia sabia que jamais seria capaz de retribuir. Por fim, levantou-se, os músculos protestando. Pegou mais um pouco de carne seca e deixou sobre uma pedra plana, a uns 15 metros da dupla. Ao lado, colocou um recipiente com água. Depois caminhou até um ponto a uns 30 metros e começou a montar a barraca. Não iria embora, não ainda. Vigilaria dali até ter certeza de que a fêmea estava forte o suficiente para caçar de novo, cuidar do filhote e retomar seu papel de soberana dessas montanhas de Rolvalim, na região do Annapurna, província de Bagmat. Era o mínimo que podia fazer. Era tudo. Enquanto trabalhava, cravando as estacas no solo endurecido pelo frio, sentiu um olhar pousar em suas costas. Virou-se. A mãe a observava. O filhote continuava colado ao flanco, mamando, mas os olhos dourados da fêmea estavam fixos em Lívia, atravessando a distância. Seus olhares se encontraram, e Lívia viu ali algo que fez seu peito doer de emoção sem nome. Não era gratidão. Leopardos não pensam assim. Era reconhecimento. Talvez até uma forma de respeito entre duas mães que, cada uma à sua maneira, tinham lutado para proteger o que mais importava. Lívia inclinou a cabeça, devagar. Um gesto que a leoparda talvez jamais entenderia, mas que lhe pareceu essencial. As orelhas da fêmea se moveram para a frente num sinal breve. Depois, ela voltou toda a atenção ao pequeno, enroscando o corpo poderoso ao redor dele, envolvendo-o em calor, segurança e na promessa instintiva de que jamais voltaria a perdê-lo. Lívia os observou por mais um instante, esses fantasmas da montanha que, por um único dia impossível, a deixaram entrar em seu mundo. E então voltou a montar o acampamento. As mãos continuavam tremendo, o coração ainda acelerado, a mente lutando para processar o que vivera e o fato de ter sobrevivido. A tempestade que caiu naquela noite foi brutal,
mesmo nos padrões implacáveis de Howalin, na região do Annapurna. O vento uivava pelo vale como uma criatura viva, lançando neve horizontal sobre o terreno pedregoso. Dentro da barraca, Lívia se encolheu no saco de dormir. O tecido vibrava a cada rajada. Ela reforçara as estacas com pedras, mas ainda assim, a barraca parecia prestes a ser arrancada e levada morro abaixo. A temperatura despencou tanto que cada respiração formava nuvens dentro do abrigo. Nos raros segundos em que o vento parecia parar apenas para recuperar fôlego, dava para ouvir o rugido distante da tormenta, como se a própria montanha respirasse, imensa e furiosa. Pensar na mãe e no filhote expostos àquela violência fez o peito de Lívia apertar. A fêmea ainda estava fraca, após 3 dias sem comer. O pequeno era tão frágil. Conseguiriam resistir? Não teria ela libertado os dois apenas para vê-los sucumbir ao frio? Nada podia fazer além de esperar e confiar que a pelagem densa da mãe e o abrigo entre pedras onde se recolheram seriam suficientes. Lívia conhecia os leopardos das neves, já os vira sobreviver a tormentas que fariam humanos desistirem em segundos. Eles pertenciam àquele mundo de gelo e pedra. Eram os espíritos furtivos daquelas montanhas por um motivo. Mas a preocupação permaneceu, acompanhando cada hora interminável de escuridão, enquanto o vento gritava e as paredes da barraca estalavam como tiros. Ao amanhecer, o vale era outro. Tudo havia se tornado branco, neve cobrindo cada pedra, cada curva, em bancos que chegavam aos joelhos de Lívia. O céu exibindo aquele azul duro que só existe em altitudes extremas. O sol refletindo na neve fresca com uma intensidade quase dolorosa, obrigando-a a semicerrar os olhos, mesmo atrás dos óculos de montanha. Com os dedos endurecidos pelo frio, abriu o zíper da barraca e olhou para o último ponto onde vira os leopardos. Por um segundo que cortou sua respiração, não viu nada. Nada além de branco intacto. O pânico subiu. Teriam partido na tempestade? Teriam sucumbido ao frio? Então, a neve se moveu. Uma cabeça cinza prateada emergiu, sacudindo um véu de cristais que cintilaram ao sol como poeira de diamante. A mãe se ergueu e se espreguiçou num gesto longo, quase luxuoso, daqueles que anunciam força renovada, e o alívio atingiu Lívia com tanta intensidade que ela precisou se apoiar no mastro da barraca para não cair. A fêmea sobrevivera. E mais, estava visivelmente melhor. Comida, descanso e, sobretudo, o reencontro com o filhote tinham disparado o processo de cura, processo no qual os selvagens são surpreendentemente eficientes quando o mundo lhes dá a mínima chance. O filhote apareceu logo atrás, irrompendo debaixo do corpo da mãe. Aparentemente dormira literalmente enterrado na neve. Cruzou as pequenas colinas brancas que quase alcançavam sua altura, criando pequenas explosões de pó a cada salto. A energia dele era contagiante, pura alegria de estar vivo e com a mãe. Lançou-se contra montinhos de neve, rolou neles, tentou capturar a própria sombra, atacou a cauda da mãe que serpenteava pelo ar. A fêmea observava tudo com algo que Lívia juraria ser divertimento. Os olhos dourados seguiam cada travessura com a paciência infinita das mães de qualquer espécie. Lívia sorriu, apesar do cansaço e do frio que mordia os ossos. A vitalidade do pequeno era o melhor sinal possível. Preparou mais comida de seus suprimentos já escassos. Sabia que logo teria de descer até a aldeia mais próxima para reabastecer, mas não arredaria pé dali enquanto não estivesse segura de que os dois estavam realmente fortes. Colocou a carne seca na mesma pedra de antes e notou, satisfeita, que a porção anterior havia desaparecido completamente. O recipiente de água também estava seco, lambido até reluzir. A mãe observava os movimentos de Lívia a uns 40 metros,
tinham se deslocado um pouco durante a noite. A linguagem corporal já não era uma lâmina de hostilidade. A cautela continuava, e sempre continuaria. Mas amaciada em algo como aceitação cuidadosa, talvez até os primeiros traços do que, em outra espécie, se chamaria respeito. Nos 2 dias seguintes, Lívia testemunhou algo que quase nenhum humano jamais vê: a vida íntima de uma família de leopardos das neves em liberdade. Momentos de ternura, de aprendizado e de laços profundos que normalmente acontecem em absoluto segredo, ocultos para sempre de qualquer olhar humano. Viu a mãe iniciar o treinamento de caça do filhote, começando pelo básico: como desenterrar picas, pequenos roedores das montanhas, sob a neve. A fêmea usava as patas poderosas para romper a crosta congelada e alcançar o labirinto de túneis invisíveis. O filhote, no início, era desajeitado e entusiasmado demais, cavando com energia, mas sem técnica. Muitas vezes caía de cara no próprio buraco e surgia com o focinho completamente branco, exibindo uma expressão tão surpresa que Lívia não conteve um riso alto, mesmo no frio brutal da manhã. A paciência da mãe era comovente. Cada vez que o pequeno errava, ela repetia o movimento, lento, metodicamente, certificando-se de que ele observasse. Como detectar o mínimo ruído sob a neve, como posicionar o corpo antes do bote, como romper a crosta sem desperdiçar energia. Ensinava as habilidades que um dia garantiriam a sobrevivência dele quando estivesse sozinho. E fazia isso com uma seriedade imensa, bela de ver. E quando, no 3º dia, ele finalmente capturou seu primeiro roedor, o orgulho da mãe irradiou pelo corpo inteiro. Ela aproximou o focinho do filhote num gesto afetuoso, emitindo um rumor grave, que talvez fosse a versão felina de "muito bem". Lívia registrou tudo com a câmera, horas de vídeo, milhares de fotos. Mas, mesmo enquanto filmava, sabia que jamais publicaria essas imagens. Elas não pertenciam ao mundo, eram sagradas, fragmentos da vida selvagem partilhados com ela apenas porque aquelas criaturas escolheram tolerar sua presença num dos momentos mais vulneráveis de suas vidas. Comercializá-los seria uma traição. Gravou para si mesma, para a memória, para a prova de que o impossível acontecera. E, quem sabe, um dia, quando fosse velha e não pudesse mais subir montanhas, pudesse rever aqueles vídeos e lembrar do tempo em que tinha sido digna da confiança dos fantasmas de Holwaling, na região do Annapurna, província de Bagmati. Na manhã do 4º dia, a mãe fez sua primeira caçada séria desde o resgate. Lívia observou pela teleobjetiva enquanto a fêmea se aproximava de um baral, o carneiro azul do Himalaia, que descera do alto, provavelmente empurrado pela tempestade. Foi uma lição de paciência e explosão. A leoparda movia-se entre as rochas como fumaça líquida, o corpo incrivelmente baixo, silencioso. Cada passo era pensado, econômico, quase invisível. Aproveitava cada sombra, cada saliência, cada dobra da montanha. Levou 40 minutos para reduzir 200 metros a 20, 40 minutos de quase imóvel determinação. E então, atacou. A velocidade foi um choque, de 0 a 40 km por hora em 3 passadas. Seu corpo se desenrolou como uma mola liberada, toda a força comprimida, transformada em um único instante perfeito. O baral não teve chance. A morte foi rápida e precisa, executada com a elegância de milhões de anos de afiação evolutiva. As mandíbulas fecharam na garganta com precisão letal, sem sofrimento desnecessário. E embora Lívia sentisse a compaixão natural pela presa, sentiu também um respeito profundo pela predadora. Não era crueldade, era sobrevivência, era a lei da montanha. A neve então se moveu. Uma cabeça cinzento-prateada surgiu,
sacudindo um véu de cristais que brilharam ao sol como poeira de diamante. A mãe se levantou e se espreguiçou num gesto longo, quase luxuoso, daqueles que anunciam força recuperada. O alívio tomou Lívia com tanta intensidade que ela precisou firmar a mão no mastro da barraca para não cair. A leoparda sobrevivera. Mais do que isso, estava melhor. Comida, descanso e o reencontro com o filhote tinham colocado o corpo dela de volta no eixo. A cura dos selvagens é rápida quando o mundo lhes concede um intervalo. O filhote apareceu logo depois, emergindo debaixo do ventre da mãe, onde aparentemente dormira soterrado de neve. Avançou pelas elevações brancas que quase alcançavam sua altura, abrindo pequenas explosões de pó a cada salto. Era pura vida, alegria destilada, intacta. Saltou sobre montinhos, rolou, atacou sombras e a cauda da mãe que desenhava curvas no ar. A fêmea o observava com uma expressão que em qualquer outra criatura Lívia chamaria de divertimento. Os olhos dourados seguiam cada pirueta com a paciência global das mães, humanas ou não. Lívia sorriu, apesar do cansaço que cortava os ossos. A energia do pequeno era o melhor sinal possível. Preparou mais comida dos suprimentos já escassos. Sabia que em breve teria de descer até a aldeia para reabastecer, mas não iria embora enquanto não tivesse certeza de que os dois estavam fortes de verdade. Colocou a carne seca na mesma pedra de antes e notou que a porção anterior havia desaparecido por completo. O recipiente de água também brilhava, seco, lambido até a última gota. A mãe agora observava de uns 40 metros. Tinham mudado de ponto durante a noite. Seu corpo já não vibrava aquela tensão afiada dos primeiros dias. A prudência permanecia, e sempre permaneceria, mas suavizada pelo que só podia ser descrito como aceitação vigilante. Talvez até respeito. Nos 2 dias seguintes, Lívia assistiu a algo que quase nenhum humano presencia. A intimidade tranquila de uma família de leopardos das neves, vivendo como deveriam viver. Viu ternura, viu ensino, viu rituais que pertencem somente ao selvagem. A mãe começou o treinamento de caça do filhote. O básico, primeiro. Como cavar picas sob a neve, como romper a crosta congelada com as patas poderosas, como escutar os sons sutis que vibram sob o gelo. O pequeno era puro entusiasmo sem técnica. Cavava com fúria, desequilibrava-se, às vezes enfiava o rosto no buraco e emergia com o focinho totalmente branco, com uma expressão de surpresa tão absurda que Lívia acabou rindo alto. A paciência da mãe parecia infinita. Repetia os movimentos, lenta, metódica, certificando-se de que ele absorvia cada etapa. Estava ensinando as armas que um dia seriam sua única defesa contra o mundo. E quando, no 3º dia, o filhote capturou seu primeiro roedor, a postura da mãe mudou sutilmente. Orgulho, evidente e silencioso. Tocou o focinho dele num gesto de aprovação e emitiu um rumor grave, talvez o equivalente felino de um elogio. Lívia filmou tudo, horas de vídeo, milhares de fotos. Mas sabia, enquanto gravava, que aquelas imagens nunca seriam exibidas. Eram sagradas, pedaços de vida selvagem confiados a ela por criaturas que, por um breve milagre, a deixaram permanecer. Comercializar aquilo seria uma traição. Guardaria as imagens para si, prova de que o impossível acontecera, lembrança para o dia, no futuro, em que suas pernas não suportassem mais subidas. Na manhã do 4º dia, a mãe fez sua primeira caçada séria desde o resgate. Lívia seguiu a cena pela teleobjetiva enquanto a fêmea se aproximava de um baral, o carneiro azul do Himalaia. A aproximação foi uma coreografia de silêncio, sombra, rocha e imobilidade. 40 minutos para percorrer 180 metros. E então, a explosão. De 0 a 40 por hora em 3 passadas.
O impacto foi imediato. O Baral caiu sem sofrimento, a morte limpa de uma predadora perfeita. Quando terminou de matar, a leoparda arrastou a carcaça para um abrigo entre rochas e chamou o filhote com uma vocalização que Lívia nunca ouvira. Um chamado que dizia, com clareza, venha, há comida. Comeram juntos. Depois a fêmea enterrou o restante sob neve e pedras. Uma despensa para os próximos dias. Ela retomara finalmente seu papel de caçadora e provedora. Já não precisava da comida de Lívia, já não precisava de nada humano. Apenas da liberdade de criar seu filhote nas montanhas de Holwalin, na região do Annapurna, província de Bagmati, seu verdadeiro lar. Naquela tarde, enquanto Lívia esquentava a água para um chá, a leoparda fez algo que congelou e aqueceu seu coração ao mesmo tempo. Aproximou-se do acampamento. Não muito, uns 15 metros, mas perto o bastante para ser escolha, e não acidente. O filhote vinha colado à pata dela, imitando coragem emprestada. Os dois se sentaram na neve e olharam para Lívia através da pequena distância que separava seus mundos. 3 pares de olhos se encontraram na luz moribunda do dia. Dourados, antigos como a montanha. Azul gelo, jovens e absurdamente confiantes. Castanhos, cheios de assombro. O momento pareceu se esticar. O vento parou. O vale prendeu a respiração. Então, a mãe emitiu um som. Não rosnado, não lamento, mas um chuf. O sopro gentil que grandes felinos reservam aos seus. Lívia estudara aquele som por anos, mas jamais imaginara ouvi-lo dirigido a si. Atingiu-a num ponto que palavras não alcançam. A leoparda estava dizendo algo. Talvez obrigada, talvez adeus, talvez apenas, eu vejo você. Lívia pousou a caneca com mãos trêmulas, encarou os olhos dourados e devolveu o chuf. Saiu imperfeito, humano demais, mas sincero. As orelhas da fêmea se inclinaram para a frente num gesto breve. Por mais um segundo, se encararam, mulher e felina, separadas pela biologia e unidas por algo que escapa ao nome. Então, a mãe se virou e partiu, fluida como sempre, o filhote na cola. Antes de desaparecer, o pequeno olhou por cima do ombro, uma única vez, num gesto que dizia, eu lembro, sempre vou lembrar o que você fez. Lívia mal dormiu naquela noite, reviu tudo, o chuf, o olhar, o adeus. Sabia que era a hora. A mãe estava forte, o filhote, seguro. Continuar ali seria invasão. O ciclo se fechara. Era hora de ir. A manhã confirmou. Ao sair da barraca, os leopardos tinham partido. Só restavam pegadas na neve, subindo rumo à face norte, terreno tão íngreme que nenhum humano ousaria seguir. Pegadas grandes e pequenas, lado a lado, voltando para o reino de rocha e gelo que era o deles. Lívia ficou muito tempo olhando o rastro desaparecer. Foi tomada por tristeza e satisfação em igual medida. Fora escolhida por um filhote selvagem e respondera com tudo o que tinha. Agora, porém, eles voltavam a ser o que sempre foram: fantasmas das montanhas, criaturas raríssimas cujas histórias viram lenda. Desmontou o acampamento com método, apesar das mãos trêmulas e doloridas. O corpo inteiro estava um deserto de dores, altitude, frio, exaustão, queimaduras de corda, mas nada disso importava. Levaria cicatrizes, externas e internas, e todas seriam tesouro. A descida foi traiçoeira. A tempestade havia apagado trilhas, ocultado armadilhas sob neve fofa. Várias vezes Lívia precisou cavar o jipe para libertá-lo, mal se aguentando de pé. Quando enfim alcançou a aldeia ao pé da cadeia, onde se hospedava entre expedições, na província de Bagmati, já era noite profunda. Funcionava no automático, movida apenas pela urgência de calor e descanso. No pequeno lodge onde sempre ficava, Sonam Tamang, a guarda de montanha de rosto marcado pelo vento e pelos anos, precisou de um único olhar para entender. Não fez perguntas,
Serviu dalbate fumegante, chá doce, ajudou Lívia a ir até o quarto. Ela comeu sem perceber o sabor, tomou banho sem sentir a água e tombou na cama. Dormiu 16 horas, um sono profundo, sem sonhos, que a deixou, ao acordar, momentaneamente perdida no tempo e no espaço. I giorni seguenti passaram no strani, quase irreali, como se o tempo tivesse perso consistência. Lívia processou o material, fotos e vídeos. Fez múltiplas cópias de segurança, 3 HDs diferentes e armazenamento em nuvem. Uma paranoia boa, necessária, não perder nada do que acontecera. Escreveu páginas e páginas no diário de campo, letra miúda, tentando capturar o que a câmera não consegue. Sensações, medos, os momentos de terror puro e de alegria igualmente pura, o som do choro do filhote, a fibra da corda cortando as mãos, o peso dos olhos dourados da mãe pousados nela com uma confiança que não deveria existir. Precisava registrar enquanto ainda era nítido. Sabia que o tempo gasta as bordas e planta dúvidas. Já ali, no aconchego do lodge, com chá quente e comida farta, o que acontecera no vale de Holwalin, na região do Annapurna, parecia sonho, bom demais para ter sido real. Ela realmente colocara um arreio numa leoparda das neves selvagem. Realmente puxara, com as próprias mãos, uns 50 quilos de predadora para fora de uma fissura. Um filhote selvagem realmente correra cerca de 24 quilômetros para encontrá-la. Justamente ela. Parecia impossível, mas havia provas. As mãos ainda cicatrizando, as fotos, as imagens. E muito além das provas, havia a certeza tranquila de quem viveu. Lívia não contou a história inteira a ninguém. Quando outros pesquisadores do Lodge perguntavam sobre o tempo nas montanhas, respondia com generalidades, paisagens, rastros, padrões de neve. A verdade era íntima demais, sagrada demais para conversas de corredor. Não era texto para artigo, nem história para conferência. Pertencia a ela, aos leopardos e à montanha. 3 semanas se arrastaram nesse limbo suave. Lívia mergulhou em outros trabalhos, fotografando em diferentes áreas de Bagmati, documentando outras espécies e paisagens. Reuniu-se com grupos locais de conservação, compartilhou as fotos que não eram dos leopardos, contribuiu com estudos sobre os efeitos das mudanças climáticas na fauna de alta montanha. Ainda assim, parte de sua mente permanecia naquele vale, perguntando-se se mãe e filhote ainda estavam vivos, juntos, prosperando no lar impossível entre picos. Dizia a si mesma que era tolice pensar tanto neles. Eram selvagens, viviam ali muito antes dela e continuariam vivendo muito depois. Sua intervenção fora um instante, importante talvez, mas não definidor. Eles a esqueceriam rápido. É assim no mundo selvagem. Mas Lívia não os esquecia. 4 meses depois do resgate, numa manhã cinzenta de fevereiro, com a neve começando a cair outra vez, Lívia tomou uma decisão. Voltaria ao vale, só mais uma vez. Disse a si mesma que precisava de novas imagens para um projeto em andamento. Disse que não estava buscando especificamente os mesmos leopardos, que as chances de reencontrá-los em territórios de centenas de quilômetros quadrados eram praticamente zero. Repetiu essas razões sensatas durante toda a subida pelas estradas traiçoeiras. Não acreditou em nenhuma. Estava voltando porque precisava saber. Porque uma parte dela, contra toda a lógica, esperava não ter sido esquecida por completo. Montou o acampamento no mesmo vale onde puxara a mãe para fora da fissura 4 meses antes. Era tolo, sentimental, e ela não se importava nem um pouco. Descarregou o equipamento e organizou tudo com o cuidado meticuloso de sempre. Ao cair da tarde, quando a temperatura despencou rumo ao frio brutal de uma noite nas montanhas de Holwalin, na região do Annapurna, província de Bagmati, acendeu uma pequena fogueira, não exatamente por calor,
Sua roupa técnica bastava, mas por conforto, pela velha necessidade humana de luz contra a escuridão. E esperou. Não sabia o que esperava. Talvez nada, talvez um fechamento, talvez apenas a paz de estar de volta ao lugar onde vivera a coisa mais extraordinária de sua vida. Na manhã seguinte, Lívia despertou antes do amanhecer, como sempre fazia na montanha. O céu clareava a leste, estrelas se apagando uma a uma. Abriu o zíper da barraca e inspirou um ar tão frio que os pulmões ardiam. Nevara de novo durante a noite. Tudo estava coberto por um manto impecável que faiscava na luz azul do pré-amanhecer. E ali, na neve fresca, a menos de 10 metros da barraca, havia rastros, recentes, bordas nítidas, profundidade indicando que tinham sido feitos poucas horas antes. Pegadas grandes, inconfundíveis, 4 dedos, almofadas assimétricas, um leopardo das neves. Ao lado, rastros menores, ainda grandes, mas não de adulto, mãe e jovem, quase crescido. Podia ser qualquer dupla, disse a si mesma, sentindo o coração acelerar. Leopardos das neves são raros, mas aquele Valles era habitat perfeito. Fêmeas podem sobrepor territórios. Não precisavam ser os seus, mas Lívia sabia que eram. Sabia com uma certeza que ignorava a lógica. E então viu o que estava ao lado dos rastros. Na mesma pedra plana onde deixara comida 4 meses antes, havia uma oferta. Meia marmota, a pelagem ainda limpa e brilhante, o corpo quente o bastante para liberar vapor no ar gélido. O abate era recente, feito provavelmente na última hora, pelo calor residual e pela ausência de rigor mortis, e fora colocado ali de propósito. Não estava largado ao acaso. Estava exatamente onde Lívia com certeza veria. A mensagem era inequívoca. Um presente, reciprocidade. Um obrigado na única língua que um leopardo conhece. Lívia deixou-se cair na neve, sem se importar com o frio atravessando calças e camadas térmicas. Os olhos ardiam. As lágrimas congelavam quase no instante em que nasciam, deixando trilhas cristalinas nas faces. Olhou ao redor. Rochas e picos, guardando segredos milenares. Consciente de que estava sendo observada sem conseguir ver nada. Chamam-nos de fantasmas por um motivo. Podem estar a poucos metros e permanecer invisíveis, dissolvidos na pedra e na sombra. Lívia não precisava enxergá-los. Sentia a presença, intuía aqueles olhos dourados e azul gelo, acompanhando-a de algum ponto oculto entre gelo e matacões. Falou em voz baixa, mas firme, deixando que as palavras corressem pelo vale imóvel do amanhecer. Obrigada. Obrigada por terem lembrado de mim. Obrigada por este presente. Espero que estejam fortes, vivos, felizes. Espero que saibam que conhecer vocês mudou minha vida. Mudou tudo o que eu pensava entender sobre o mundo e sobre o meu lugar nele. Talvez não escutassem, talvez o vento dispersasse a voz, mas a intenção seguiria mais fundo que palavras. Gratidão, respeito, amor por criaturas que a deixaram entrar em suas vidas durante uma semana impossível. Ficou ali muito tempo, olhando a marmota, os rastros, as montanhas que escondem tão bem o que realmente importa. Por fim, ergueu-se, as pernas entorpecidas de frio. Não levaria o presente. Não era para comer, nem para uso próprio. Era símbolo, mensagem, gesto escrito em carne fresca. Lembramos, reconhecemos, aqui está nossa resposta. Consumir aquilo seria trair o sentido. Deixaria ali sua própria resposta silenciosa, aceitando a comunicação oferecida com tanta generosidade. Lívia permaneceu mais 3 dias no vale, fotografando paisagens e outros animais, sem ver os leopardos novamente. No 3º dia, voltando de uma caminhada por outra parte do vale, encontrou a pedra vazia. A marmota desaparecera. No lugar, mais rastros circulando a área e algo que lhe roubou o ar. Na neve,
ao lado de onde o presente estivera, havia uma marca. Não era arte deliberada. Ela sabia, racionalmente, que devia ser apenas o vestígio natural de passos, cheiros, inspeções. Mas o desenho lembrava uma pegada, grande, funda, quase uma assinatura, como se dissesse: passamos aqui, lembramos de você, sempre lembraremos. Lívia fotografou tudo antes que o vento apagasse, as mãos tremendo enquanto ajustava a lente. Era aquilo, o encerramento que ela nem sabia que precisava. A confirmação de que o vínculo nascido do desespero não se dissolvera quando o perigo passou, de que, de algum modo, ela significara algo para eles além daquela semana de outubro em Rolvalin, na região do Annapurna. Era mais do que tinha o direito de esperar, e encheu um vazio que a acompanhava desde a morte do marido. Na manhã seguinte, ela desmontou o acampamento e iniciou a longa caminhada até onde deixara o jeep. Ao ajustar a mochila e lançar um último olhar ao vale, pensou nos anos depois da perda, anos em que mergulhara no trabalho para não encarar o luto. Recordou o vazio, o desligamento de tudo e de todos, até dela mesma, e pensou em como um filhote de leopardo das neves, com olhos azul-gelo, atravessara a distância impossível entre espécies e mostrara que a conexão ainda era possível, que a confiança podia nascer nas circunstâncias mais improváveis, que o amor, em todas as suas formas, vale o risco da perda. Chegou ao jeep e guardou o equipamento com a eficiência de sempre. Ligou o motor e começou a descida cuidadosa, dominando as curvas em zigue-zague com a habilidade adquirida em meses de prática naquelas estradas severas. Ao contornar a primeira grande curva e ver o vale desaparecer aos poucos pelo retrovisor, Lívia olhou para trás uma última vez. E lá, sobre um bloco de pedra à beira do abismo, recortada contra o céu azul, estava uma silhueta cinza prateada. Longe demais para ver detalhes, longe demais para ter certeza de qualquer coisa. Mas Lívia sabia, com a mesma certeza que a atravessou quando o filhote a encarara debaixo do jeep. A mãe permaneceu ali por um longo momento, observando o veículo que levava a estranha humana que lhe salvara a vida. Depois virou-se, naquela graça líquida e silenciosa, e desapareceu de volta ao reino das montanhas de Rolvalin, na região do Annapurna, província de Bagmati, de volta ao domínio dos fantasmas e das lendas, ao território das criaturas selvagens que não se curvam a ninguém, de volta ao lar. Lívia seguiu viagem, os olhos úmidos, mas o coração mais pleno do que estivera em muitos anos. Dirigia sabendo que há presentes que não se medem nem se explicam, que certas ligações atravessam qualquer fronteira razoável e, vistas sob certa luz, se parecem perigosamente com magia. Dirigia sabendo que fora escolhida e que se mostrara digna dessa escolha, e que, em algum ponto das montanhas mais altas da terra, 2 leopardos das neves carregavam a memória de uma humana que os ajudou quando a ajuda parecia impossível. Talvez, à sua maneira, na linguagem selvagem que nós jamais compreenderemos por inteiro, fossem gratos. Assim como Lívia seria grata pelo resto de seus dias, por ter estado exatamente no lugar certo, no momento certo, para ouvir o pequeno chamado de um filhote que sabia onde encontrar esperança quando a esperança era tudo o que restava.